O deputado Marcel Van Hatten questionou na Câmara dos Deputados decisão do Supremo Tribunal Federal que trata servidores públicos de forma diferente dos cidadãos que atuam na iniciativa privada. Para o deputado, a Corte ignora os anseios da população ao manter privilégios de uma categoria em detrimento do restante da sociedade. Assista. A pressupostos constitucionais, eu quero perguntar, senhor presidente, que Constituição é esta interpretada pelo STF que separa os cidadãos em duas classes diferentes, senhor presidente? Ontem, por 7-4, a STF decidiu que não se pode ter corte de salários do serviço público com redução de jornada. Isso é um absurdo, senhor presidente. A iniciativa privada, inclusive, teve uma medida provisória aprovada por este parlamento, garantindo que pudesse haver cortes de salários no setor privado com redução de jornada para preservar empregos. Enquanto isso, quem está na iniciativa privada precisa carregar nas costas a máquina pública inchada e estados e municípios endividados vão ser obrigados a continuar a pagar os salários na integralidade. Mais uma vez, o STF define que a dignidade da pessoa humana é diferente para quem está no setor público do que quem está no setor privado. O cidadão segue sendo um escravo do Estado e, lamentavelmente, o parlamento, que deveria decidir essa matéria, um vassalo submisso ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Quero também aqui rechaçar veementemente a perseguição que tem sido feita a conservadores nesse país. Acabei de saber que o Lacombe foi demitido, está sendo demitido do programa simplesmente porque ousa falar em defesa do governo Bolsonaro. Então isso é uma perseguição e quero deixar claro, registrar que a esquerda ela não consegue conviver com o pluralismo de ideias, não consegue conviver com a diversidade e hoje a esquerda está unida para calar aqueles que ousam falar a voz da população, da grande maioria da população, que ousam representar essa voz. É uma vergonha essa demissão do Lacombe, simplesmente porque se diz conservador e traz defende ideias diferentes daquela que as pessoas alinhadas à esquerda defendem. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal tem conduzido inquéritos vergonhosos e o Ministério Público, a Associação Pró-Sociedade do Ministério Público, presidente, ingressou com uma representação na Corte Internacional, denunciando o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre e o restante da Corte que ratificou esses inquéritos que são absolutamente inconstitucionais, ilegais e vergonhosos para a democracia. Então, parabéns ao MP Pró-Sociedade, que representa agora as pessoas que estão sendo perseguidas, caladas e censuradas. Eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo à Vossa Excelência, presidente dessa casa, Rodrigo Maia, para que essa casa se manifeste em favor de parlamentares que estão sendo perseguidos, não porque cometeram crimes, desvio de dinheiro, corrupção, presidente, simplesmente porque tem levado a sua voz, tem se manifestado e feito críticas à atuação, muitas vezes, do Judiciário, do Ministério Público ou até mesmo dessa casa, mas são críticas. E nós temos a nossa imunidade a ser preservada. Gostaria de contar com a presidência dessa casa, com a Procuradoria, com a defesa das nossas prerrogativas. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente Soraya, gostaria de usar um minuto do governo para já falar, porque eu tinha me inscrito também de manhã. Presidente, antes de orientar, gostaria de fazer um comunicado de que uma narrativa que começou na CPMI da censura, ela pegou dissidentes do governo e ela chegou à mais alta corte de justiça do nosso país. Começou-se primeiro com um inquérito secreto das fake news, que acabou por censurar a imprensa, feriu o sistema acusatório, pois a vítima acusa, investiga e julga, feriu o princípio do juiz natural, pois não houve distribuição do referido inquérito e acabou inacreditavelmente sendo validado pela Corte na semana passada, como disse o ministro Marco Aurélio, o inquérito do fim do mundo. E agora nós estamos vendo um novo inquérito, que é o inquérito para investigar atos antidemocráticos, que nada mais são do que manifestações de apoio ao governo,
onde tem pessoas, crianças, idosos de verde e amarelo que vão às ruas normalmente no domingo, Brasil afora, para dizer: deixem o presidente governar. E inacreditavelmente este inquérito culminou por decretar a quebra do sigilo de mais de 10 deputados e um senador na semana passada. Eu, inclusive, fui vítima desse inquérito. E um inquérito que se baseia, senhoras e senhores, em petições assinadas por parlamentares da oposição, notícias falsas da imprensa e posts públicos em redes sociais. Então, nós estamos vivendo um período sombrio na democracia brasileira, onde estão querendo enquadrar na Lei de Segurança Nacional, na Lei de 83, conservadores, estão querendo calar a direita. E o que mais me assusta, presidente, é a omissão, é o silêncio retumbante dos presidentes das casas legislativas que nada falaram acerca da quebra da imunidade de parlamentares que livremente se expressam como a população brasileira na internet e nas redes sociais estão sendo perseguidos pela máquina estatal. Então, presidente, nós noticiaremos esses fatos às cortes internacionais e queremos que esta casa, como um poder integrante da República, também se pronuncie acerca desses abusos. E o governo orienta não à emenda. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, é nojento ouvirmos aqui deputados que alegam que não se pode violar a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela tem um teto que não pode ser ultrapassado, para defender medidas arbitrárias, ilegais, como o próprio inquérito da censura, vulgo fake news, mas, em contrapartida, fazem aqui ataques ao presidente insinuando seu envolvimento com milícias. Isso é a maior hipocrisia que há nesse parlamento e na política. Mas o que pode ser pior do que um inquérito imoral, inconstitucional e ilegal? Ele é inconstitucional, pois fere a ampla defesa e o contraditório e fere o princípio do juiz natural. É ilegal, pois fere o nosso sistema acusatório, que tem as fases muito bem definidas da persecução penal, onde há a produção de provas, coleta de provas, feita pela Polícia Judiciária, que envia para o Ministério Público e, a partir daí, para a segunda fase, que é a fase de julgamento, que é feita pelo Judiciário, nesse caso, o STF. Desde o momento em que o Judiciário se imiscui nessa fase, na fase da persecução penal, está violando o nosso sistema acusatório. Mas em que eles se baseiam para fazer a instauração desse inquérito ilegal e inconstitucional? Num dispositivo do regimento interno do STF de 1980, que não foi recepcionado pela nossa Constituição, que diz que crimes que são cometidos na sede do STF, que atentem contra a vida de ministros do STF e cometido por autoridades, nesse caso poderia sim ser instaurado um inquérito, mas não foi recepcionado pela nossa Constituição. Mas aí vejam só como a narrativa já está criada. Alexandre de Moraes vai para a TV, vai para a decisão do inquérito, da validade do inquérito, para alegar que todo tribunal pode instaurar um inquérito, pode fazer investigações de ofício. Uma tremenda afronta ao Estado Democrático de Direito. Barroso diz que a internet é a extensão da sede do STF. Que contorcionismo lógico para defender arbitrariedades e autoritarismo por parte daquele que deveria ser o guardião da Constituição. O pior de tudo isso é ver o silêncio dessa casa, o silêncio e a omissão daquele que é o presidente da casa, que deveria sair em defesa do parlamento diante de tantas arbitrariedades contra essa casa. Nem na época do mensalão houve busca e apreensão de deputados, nem na época do mensalão houve quebra de sigilo bancário, e agora querem fazer isso para atacar aqueles que fazem críticas ao STF. Nós levaremos tudo isso às cortes internacionais. Não podemos aceitar essas violações de direitos e prerrogativas de deputados. E sim, está tendo no Brasil atos antidemocráticos. Esses atos antidemocráticos estão ocorrendo por parte do STF, contra as instituições, inclusive esta casa, e contra o povo brasileiro. Levaremos às cortes internacionais para saber os abusos e arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil por aquele que deveria ser o guardião da Constituição. Obrigado. Estamos aqui em Jati, no Ceará. Esse é um momento histórico para o Brasil, para o Nordeste, em especial para o Ceará. É o momento em que chegam as águas do São Francisco
essa bênção tão esperada. Decisão, trabalho, foco, resiliência, obra do Estado brasileiro tocada pelo presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que esse é um momento de alegria, de orgulho e de abraçar o Brasil. Parabéns ao Nordeste, parabéns ao Ceará.